Boa tarde, irmãos. Vamos lembrar da irmã Deusdete, né? O irmão Paulo, a família. Ele me mandou um áudio agora, provavelmente está assistindo o culto. E o estado da irmã, os médicos já disseram que a família tem que se preparar entre hoje e amanhã à noite, porque o coração só está funcionando pelos aparelhos, né? Então ela está sobrevivendo por causa dos demais órgãos que estão bons. E Deus é grande, né? Para dar um novo coração para ela, trazer ela de volta. Aí vamos estar lembrando em oração, né? E lembrando da família, né? Tá todos estão lá em Criciúma nessa hora. Eu estive lá na segunda-feira à noite, terça pela manhã, e ela estava no hospital. Ela já tinha dado 3 paradas cardíacas, e essa semana os rins também pararam. Só Deus, né? Deus assim abençoa cada um dos irmãos. Deus abençoa também a família do irmão Vilmar e a irmã Isabel lá na Santa Isabel, em Viamão. Hoje foi o sepultamento da irmã Leonora, acho que com 97 anos, né? É a mãe do irmão Vilmar. O irmão Vilmar é lá de Viamão, né? Quando o pastor Osmar vem, eles vêm aqui, né? Que Deus console o coração dos familiares também, né? Vamos abrir nossas Bíblias em Apocalipse 10, versículo 8 ao 11. Vamos continuar lembrando do pastor Osmar para esses 90 dias de repouso, né? De recuperação. (8 ao 11). E a voz que eu do céu tinha ouvido tornou a falar comigo e disse: vai e toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. E fui ao anjo dizendo-lhe: dá-me o livrinho. E ele disse-me: toma-o e come-o. E ele fará amargo o teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. Tomei o livrinho da mão do anjo, comi-o, e na minha boca era doce como mel. E havendo-o comido, o meu ventre ficou amargo. E ele disse-me: importas que profetize outra vez a muitos povos e nações e línguas e reis. Querido Deus, no nome de Jesus Cristo, teu Filho, nós agradecemos ao Senhor pela palavra revelada pelo 7º anjo, na revelação dos 7 selos. Te agradecemos pelo ministério da esposa, a mensagem de uma só pessoa que veio explicar essas coisas para nós. Muito obrigado, Pai. Fale conosco e nos dê tua bênção, e abençoa teus filhos através da internet que estão nos acompanhando. E o Senhor seja com a irmã Deusdete ali naquela UTI, abençoando a ela e dando a ela a libertação para a glória de Deus. Amém. Podia sentar, irmão. Não digas a ninguém. Nós sabemos que Deus falou para o irmão Branham: não diga a ninguém. Estava se referindo ao livrinho. O livrinho é a 3ª puxada. Não podia ser dito a ninguém. A 1ª e 2ª puxada foi explicada para a igreja americana. O irmão Branham explicou, e ao explicar, fez como Moisés, cometeu um erro. Deus não mandou ele explicar, mas ele explicou. A 3ª puxada, o Senhor disse para ele não explicar.
Vemos Jesus, quando ele tinha milhares ao seu redor, tinha um ministério com 82 ministros, grande ministério, né? Ele trouxe uma mensagem e não deu explicação daquela mensagem. Ele não explicou. Mensagem desvelada de Deus, parágrafo 26. E lá havia uma associação ministerial com ele, de 70, que haviam sido escolhidos, fora os 12 apóstolos. E ele voltou para eles e disse: o que vocês pensarão quando virem o Filho do Homem ascender para o lugar de onde ele veio? Olha, eles sabiam que ele veio da manjedoura. Eles tinham conhecimento que era o filho de José e de Maria. Então ele está falando que o Filho do Homem vai voltar para o lugar de onde ele veio. E eles entenderam sobre a manjedoura, sobre Belém. Isso é um entendimento natural. O apóstolo São Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 1, capítulo 2, né, sobre a mente humana, o entendimento natural, que a maioria hoje tem entendimento natural, não tem um entendimento espiritual. Por isso, irmão Brana disse que o sobrenatural não deve ser explicado. Agora veja. Agora, ele não explicou aquilo. Ele nunca explicou como ele subia. Paulo o fez mais tarde. Paulo o explicou mais tarde. Você está entendendo? Ele simplesmente disse: vê quando. Então, quando ele disse: o que você dirá a estes ministros quando você vê o Filho do Homem se ascender de onde ele veio? Aí, como nós lemos aqui, a voz disse a João: vai ao anjo que está com o pé na terra e outro no mar, diz: dá-me o livrinho, come, ele vai ser amargo no teu ventre, doce na tua boca. O que é o livrinho? Tem que ter alguém para explicar o que é o livrinho. O que é esse amargo? O que é esse doce? Quem é esse anjo? Quem é esse João? 2000 anos depois, nós tivemos a explicação, nós vimos o João, vimos o que era o livrinho. Hoje nós sabemos o que é. Jesus mandou batizar em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. No dia de Pentecostes, Pedro explicou. Pedro disse para eles, quando eles compungiram em seu coração, perguntaram a Pedro e os demais apóstolos: o que faremos, varões e irmãos? Pedro, como era o porta-voz daquele dia, disse: arrependei-vos. Cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos pecados. Mateus, que ia escrever, Mateus, estava ali, que tinha ouvido Jesus mandar batizar no nome do Pai, Filho e Espírito Santo, mas não era Pedro que estava falando, era o Espírito Santo, que estava dizendo qual que era o nome do Pai, o nome do Filho e o nome do Espírito Santo. Agora, quando nós chegamos nesse tempo de Apocalipse 10, 1 a 7, quando o sétimo anjo vem e revela todos os mistérios, veja, e o irmão Brana vai em 65, depois prega várias mensagens, como casamento e divórcio, muitas outras mensagens depois dos selos. E veja que a igreja ficou sem entender. Os trovões, a visão da tenda, novo nome, porque tinha que ter alguém para explicar. Nós vamos aqui para o livro, já deixei aqui, o livro de Atos, capítulo 8, versículo 30. Correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías,
Filipe viu aquele carro, aquele homem estava lendo um livro, o Espírito Santo mandou ele se aproximar dele, e Filipe perguntou: entendes tu o que lês? Estava lendo o livro do profeta Isaías. Estava lendo uma escritura que estava se cumprindo naquele dia, mas ele não sabia que tinha se cumprido. Ele estava entendendo que o profeta, de repente, estava falando dele ou de algum outro que ia vir. Isso era o entendimento dele. Ele era um prosélito, vinha todos os anos a Jerusalém. Ele era um homem nobre. E ele disse: como poderei entender se alguém não me explicar, me ensinar? E rogou a Filipe que subisse com ele e se assentasse no carro. E Filipe subiu e lhes ensinou, lhes explicou do que se tratava aquela escritura. Quando nós pegamos o 7º selo em fita, em CD, em livro, tinha que ter alguém para explicar. Porque ali, você lê o 7º selo, relê o 7º selo, e ele diz: não foi aberto, não foi aberto. Não é assim? Não foi aberto. Aí João come o livrinho e diz: foi aberto. O problema é o analfabetismo espiritual que existe hoje entre os pregadores. Pregadores que eu digo entre aspas, que não tem entendimento. Isso mesmo o salmista falou. Filipe, ele era o quê? Um diácono. Depois foi ao campo evangelista, se tornou um evangelista. E esse diácono, que cuidava das coisas materiais da igreja, agora tinha ido a Samaria, batizado muita gente, curado enfermo, e agora o Espírito Santo o levou ao eunuco, que estava voltando para o seu país, para a Etiópia. Deus estava nesse diácono, Deus estava nesse evangelista. O negócio é Deus estar no homem. Porque se Deus não está no homem, ele escreve como os adventistas escreveu aquele monte de livro, cada livro grosso, que dá até tristeza para ler. Você lê todinho e depois não explica nada. Porque Deus não estava naquela pessoa que escreveu. É somente conhecimento, interpretações, muita letra. Mas Deus estava em Filipe, porque ele era cheio do Espírito Santo, de sabedoria. Você veja em Atos capítulo 6, eles eram homens, Prócono, Estevão, Filipe, era um homem cheio do Espírito Santo e de sabedoria. Então Filipe explicou para o eunuco aquela escritura. Porque era a escritura do dia, Isaías 53, que ele estava lendo. Apocalipse 10, 8 a 11, é a escritura do dia, a escritura da hora. Não existe nenhum parágrafo da mensagem que proíbe você interpretar a Escritura. Você só não pode interpretar erroneamente a Escritura. Agora, para você interpretar a Escritura, o intérprete tem que estar em você. Cristo é o mistério de Deus revelado a partir do parágrafo 73. O intérprete tem que estar em você. Se ele não está em você, só emoção, só pulo, grito, você vai confundir, na verdade, o povo. Você vai confundir. O irmão estava me falando agora que encontrou um irmãozinho, aí o irmãozinho, tentando explicar para ele alguma coisa, ele disse: mas você dizia que o pastor Osmar era Deus, agora você está dizendo que é o diabo, que é Lúcifer. Aí depois você é humilhado pelo irmãozinho, só que o irmãozinho tem o Espírito Santo. O
irmãozinho tem o Espírito Santo. Você para, mas ele não para. Ele continua no passinho dele até o rapto. Jesus proibiu os discípulos de pregar até que recebesse o Espírito Santo. Se os pregadores obedecessem isso aí, fossem buscar o Espírito Santo para depois pregar, eles teriam sucesso. Mas eles querem pregar. Você veja Atos capítulo 1, verso 8. Jesus disse que eles tinham que ficar na cidade até. Eles ficaram 10 dias, mas podia ficar 10 anos. Ou 2 anos. Até que fosse revestido do poder. Aí ser-me-eis testemunha tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra, mas primeiro tinha que receber o Espírito Santo. Agora, você lê os 7 selos, as 7 eras, entendes o que estás lendo? Nós estávamos lendo os 7 selos, as 7 eras, mas não entendia. Quando escutamos um CD, passamos a entender. Eu lembro do falecido, nosso saudoso irmão João Gabriel, ele sempre escutava o CD do irmão Brana que eu levava para ele escutar. Levava aquele CD, ele escutava ali, passava o tempo dele todinho escutando o CD do irmão Brana, domingo estava no culto. Aí ele disse para mim, o dia eu levei um MP3 do pastor Osmar, ele disse, agora eu estou entendendo, irmão Brana. Agora, se você quer discutir, né, você vai ter que discutir com o irmão João Gabriel. Ele está na 6ª dimensão. Né? É lá que você vai ter que discutir com ele. Ele disse, eu passei a entender o irmão Brando quando eu estava ouvindo esse CD. Então, meus preciosos irmãos, voltamos aqui novamente o Desvelar de Deus 26. Né? Jesus não deu explicação. São Paulo, mais tarde, aos Coríntios, ele explicou. Ele explicou à igreja de Coríntios o que era pão, o que era o vinho, o que era o sangue, o que era a carne, o que era o sangue. Ele disse, não, é o pão. Jesus também tinha explicado para eles. Mas a igreja da primeira era recebeu a explicação de São Paulo. A igreja desse dia tem recebido a explicação de João. De quem nós recebemos o entendimento, a explicação de 7 trovões, de novo nome, de livrinho, nesse dia. Nós não recebemos do Canadá, o Canadá não ensinou isso para nós, Trindade e Tobago não ensinou isso para nós, a África também não ensinou. A África tem recebido do Brasil. E vocês na África que estão me ouvindo, é verdade, vocês têm recebido, vocês baixaram esses CDs, essas pregações, logo que vocês ouviram uma pregação, vocês baixaram. Teve tempo de os irmãos baixarem 600 pregações e colocarem em pendrive, e ir passando para os irmãos, e hoje são dezenas, talvez centenas de irmãos em Moçambique, agora em Angola, São Tomé e Príncipe, que eles passaram a entender a mensagem, porque a revelação foi explicada, tinha que ser explicado. É como Jesus. Vamos usar uma escritura aqui, vamos a São Mateus, capítulo 15, ele porém, verso 13, ele porém respondendo disse, toda planta que meu Pai Celestial não plantou, será arrancada. Deixai-os, são condutores cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. E Pedro, tomando a palavra, disse-lhes, explica-nos essa parábola. Eles entenderam? Não. Ele estava contando em parábolas. O profeta Isaías disse que ele ia abrir a sua boca em parábolas.
E Pedro, tomando a palavra, disse-lhes: explica-nos essa parábola. Jesus, porém, disse, verso 16, até vós mesmo estáis ainda sem entender? São Mateus 13, verso 35. Para que se cumprisse que fora dito pelo profeta, que disse: abrirei em parábola a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a fundação do mundo. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa, e chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio do campo. O que é que ele pediu? Explica-nos a parábola. Um profeta vem explicando o que o outro profeta não explicou. Vem Jesus e explica o que Isaías não explicou. Vem Paulo e explica o que Jesus não explicou. Vem Pedro e explica o batismo que Jesus não explicou. Agora, se os grandes líderes tivessem ouvido a Pedro, eles iam entender o que Jesus tinha falado. Se eles tivessem ouvido a Paulo, eles iam entender sobre a ceia que Jesus tinha ensinado. Se a igreja aqui do Brasil e no mundo ouvisse a João, eles iam entender sobre os 7 selos, sobre os 7 trovões, sobre o novo nome. Eles não entenderam porque eles não ouviram. E a Bíblia diz: quem tem ouvido não é quem tem orelha. Quem tem orelha é o mulo. Diz que é uma orelha bem grandona, né? Aí você conversa com ele, não entra nada ali, porque é mulo, é híbrido. Hoje nós temos pregadores híbridos, e eles dizem que são pastores. Eu não discordo que eles são, porque tem pastor de bode, tem pastor de cavalo, tem de ovelha, mas também tem de cabrito, tem pastor de mula. Você não vai ficar bravo comigo, você vai ter que ficar bravo com a mensagem. É a mensagem que diz isso aí. Então, tem pessoas que estão escolhendo o pastor certo. Ele tem espírito de mulo, ele tem que ter o pastor de mulo. É difícil, né? Se acertar, você tem que se cuidar do mulo, né? Porque ele pode te coicear. E o coice dele é forte. Olha, nós estamos no parágrafo 26, no 30, e foi aí quando o apóstolo Pedro fez aquela grande afirmação: Senhor, para onde iremos nós? Vê, pois estamos satisfeitos, sabemos seguramente que tu, e somente tu, tem a palavra da vida nesta hora, vê? E nós estamos satisfeitos com isto, vê? Eles não podiam explicar isto, você não pode explicar a fé. É algo que você crê e é tão sólido que não há nada que possa tomar seu lugar. Portanto, eles sabiam que a palavra que estava escrita para aquela era, que eles estavam vivendo, a era messiânica, que ele encaixou exatamente no lugar. E o que poderiam eles fazer se voltassem para as suas formais e frias igrejas, das quais eles tinham saído? Disseram: para onde iremos nós? Vê, estamos totalmente persuadidos de que tu tens a palavra da vida. Vê, e eles não puderam explicar isto, mas creram nisso, vê? Eles estavam persuadidos que Jesus tinha a palavra da vida. Aí você vê aonde está ali a mensagem de uma só pessoa. Eles queriam colocar outra pessoa que já tinha morrido e era verdadeiro, Moisés. Aqueles sacerdotes, aqueles fariseus, eles estavam colocando a Moisés. Disseram: nós somos discípulos de Moisés, nós ouvimos a Moisés, todo sábado é lido Moisés. Virou uma tradição. Nós vemos que nesse dia está virando tradição. Todo fim de semana escuta-se um CD do irmão Brana. E quando a mensagem chega encarnada, viva, eles rejeitam, eles não podem ver, porque estão cegos. Nós temos a Moisés. Agora, o irmão Brana disse, na mensagem do Ed Satânico:
Satanás estava naqueles rabis. Satanás estava naqueles sacerdotes. Satanás estava naqueles saduceus. Eles disseram, olha, a palavra está correta, mas o homem não é este. Eles disseram, olha, povo, a palavra que ele prega está correta, mas ele não é o homem. Vocês sabem o nascimento dele, o Messias é sacerdote, e o sacerdote vem da tribo de Levi. Veja que eles parecia que tinha base, né? Só que eles estavam interpretando de uma forma errada. Era uma mente carnal, uma mente natural, não era uma mente espiritual. Eles não conseguiram ver o sacerdócio de Melquisedeque nele, eles estavam vendo o sacerdote levítico, que era uma coisa transitória. Vamos ler mais um pouquinho? Às vezes a gente tem que ler, né? É como disse São Paulo na segunda carta de Coríntios, capítulo 13, ele diz, versículo 1, é esta a terceira vez que vou ter convosco. Por boca de 2 ou 3 testemunhas será confirmada toda a palavra. Eu li mais do que 3 versículos aqui. Temos mais do que 3 parágrafos de mensagem para confirmar isto. E nós vamos ler mais um pouco ainda, né? 268 do Desvelado de Deus. Mas, então os verdadeiros crentes, eles não puderam explicar isto, mas creram nisso de qualquer forma e seguiram em frente. O problema, diz o profeta aqui, ele coloca 3 pontinhos, reticência, o véu. Que o problema era o véu. Nos dias de Moisés foi o véu de carne, nos dias de Jesus foi o véu, nos dias de Paulo foi o véu, mas teve cristãos que enxergaram em Paulo Jesus Cristo. O mesmo ministério em um nível muito mais elevado, mas era o Senhor Jesus. Não era que Paulo era o Senhor Jesus, era que o Senhor Jesus estava naquele ministério como Filho de Deus. Aí o problema hoje também é o véu, é o homem, né? O problema é o homem, é o véu. Agora, eles estavam tentando colocar a mensagem de Moisés, mas Moisés já tinha morrido. Mesmo que Moisés ressuscitou, mas não estava entre eles. Não. A palavra agora tinha se feito carne. Moisés tinha falado de um profeta que viria depois dele. Veja que irmão Brano também fala de um outro homem que viria depois dele. Nós vemos isso aí, é a Escritura. Moisés disse, Deus levantará um profeta semelhante a mim. Veja Jesus. Brana diz que depois da minha partida, Deus terá o outro homem. Mas não é um homem para trazer uma mensagem contrária àquilo que o irmão Brana pregou. É o homem que vai realmente repetir essa mensagem. É o homem que vai repetir a carta áudio, que vai mostrar ao povo que Deus tem um novo nome. Não é um grupo de pastores que vai apresentar um homem. O profeta que vem lá da África, que vem lá dos Estados Unidos. Não. Deus ia levantar um homem para repetir, para comer o livrinho e profetizar outra vez. O livrinho é a terceira puxada, é 7º selo, é a visão da tenda. É isso que ficou sem ser explicado. Hoje, através do ministério de João, nós temos ouvido, temos aprendido, e todos esses que têm saído, que prega uma terceira puxada incompleta, todas aquelas verdades que eles trazem, aprenderam de João, não aprenderam de outro. Tiveram que escutar o CD para saber quem era o 7º selo, que era Brana, para saber que o Cordeiro tinha saído do trono. Da onde é que você aprendeu? Daquele que explicou. Porque se ele não tivesse explicado, você não sabia de nada. Veja eu que venho desses ministérios, desde o irmão Martim, Goiânia, não sabia disso.
aos pés de Barnabé Gassim, um grande apóstolo da América Latina, não sabia disto? Hoje que eu sei, por causa que alguém, João comeu o livro e explicou. Felipe entrou no carro que eu estava, naquele carro denominacional, e me explicou. Agora, em ordem para estudar as Escrituras, Paulo disse a Timóteo: estude-a corretamente, distinguindo a palavra de Deus, a qual é verdade. 72, Cristo é o mistério de Deus, Cristo é revelado em sua própria palavra. Às vezes eu confundo essas duas mensagens. Né? Você tem que estudar ela corretamente, distinguindo a palavra de Deus, a qual é a verdade. Então, há 3 deveres nas Escrituras. Em usar a palavra de Deus, há 3 coisas que você não deve fazer. Agora, vamos estudá-la nos próximos 10 minutos. 3 coisas que você não deve fazer. E por toda a nação, seja onde for que esteja nessa nação, tenha certeza de colocar isso em sua mente. Se você não tem uma caneta, você não deve fazer essas coisas. Nós lhe dizemos todo o tempo como você deve fazer. Agora, eu vou lhe dizer o que você não deve fazer. 73, parágrafo 73. Ora, você não deve interpretar mal a palavra. Você não deve interpretar mal a palavra. João representa o sangue de Jesus Cristo. Está escrito. Está em voz, está na voz de Brana. João representa o verdadeiro cristão. João não é João de 2000 anos atrás. Isso aí você está interpretando mal. João representa a esposa, a noiva. É o que está aqui escrito. Come o livrinho e profetiza outra vez. Porque Deus é o seu próprio intérprete. Olha, Ora, você não deve interpretar mal a palavra. Você diz, bem, eu creio que ela significa isso. Ela significa simplesmente o que diz. Ela significa o que diz. Ela não precisa de nenhum intérprete. E você não deve aplicar a palavra de uma maneira má. Agora, Satanás disse, olha, a palavra está certa, mas esse não é o homem. Agora, Deus só trabalha através do homem. E o que está saindo da boca desse homem? A palavra? 100%? 100%. Então é o homem. Se é 99%, não é o homem. A adoração está errada. Mas está saindo 100%, é o homem. Em Brana saía 100%, era o homem. Olha, ela não precisa de nenhum intérprete. E você não deve aplicar a palavra de uma maneira má. Você não deve deslocar a palavra. E se fazemos qualquer uma dessas coisas, isso jogaria toda a Bíblia em uma confusão, em um caos. É como casamento de divórcio. Às vezes as pessoas querem interpretar aquilo ali, querem botar. Não. Irmão Brana disse, ali ele falou comigo. Observe, interpretar mal a Jesus na forma de Deus em um homem, você faria dele um Deus tirado de 3. Interpretar mal a Jesus Cristo, sendo a palavra, você faria dele um Deus tirado de 3. Ou você faria dele a segunda pessoa de uma divindade. E para fazer isso, você faria uma confusão com toda a Escritura. Você nunca chegaria a parte alguma. Então, ela não deve ser interpretada de uma maneira errada. Ontem eu falei sobre os adoradores de Satanás. Em 325 mudaram o batismo. Satanás passou a ser adorado com aquela má interpretação da Escritura. A Santíssima Trindade, a Igreja Católica. A irmã Brana vem na mensagem, o Ed satânico, ele disse, Satanás hoje é a pessoa mais adorada. Satanás é adorado através da igreja. Ele é adorado através desses ministérios
que é contra o ministério da hora. Tudo que é contra a mensagem da hora, isso aí é Satanás. Satanás é tudo aquilo que é contrário aos princípios de Deus. Mensagem de unidade, a partir do parágrafo 57. Então, se está contrário à mensagem de uma só pessoa, Apocalipse 10, 8 a 11, é Satanás, é uma adoração ao diabo. Você diz, não, mas eu não estou adorando o diabo. Não, mas você tem que ver a mensagem que você está seguindo. A mensagem é contrária. Satanás disse para Jesus, eu te darei todos os reinos deste mundo, se prostrado me adorares. Satanás quer adoração. Ele não quer seu dinheiro. Não, isso aí ele tem. Ele quer adoração. Então ele é adorado. Ele é adorado no futebol, na política. Ele é adorado na denominação, na religião. Quando se batiza em nome do Pai, Filho e Espírito Santo, é uma adoração a Satanás. Quando se dá a ceia com suco de uva, com bolachinha, está adorando a Satanás. Porque o pecado é uma perversão. Satanás é o pervertido. Ele não é criador, ele é um pervertedor. E ele quer adoração. Porque para ele se manter vivo, tem que ter adoração. Adoração é um alimento para Deus. Deus se alimenta de adoração. Ele está presente aqui, ele está se alimentando. A Bíblia diz que você habita na terra e te alimentarás da verdade, Salmo 37. Aí Deus vem aqui e não tem a verdade, ele não se alimenta. Você vai no restaurante, não encontra a comida que você gosta, você vai embora. Você encontra o que você gosta, você senta e come. Deus vem em sua vida, ele encontra o que ele quer, ele se sente adorado, ele se alimenta. Adoração. Deus é um objeto de adoração. Satanás também é um Deus. É o Deus dessa era maligna. Ele é aquela pessoa adorada. Nós temos que ver que tipo de adoração nós estamos dando a Deus. Eu estava falando ontem, está na pregação de ontem em Santa Maria do Herval, sobre adoração. Você pega o seu celular, você pode adorar a Deus através dele, sabia? Mas você pode adorar o diabo também. O irmão Brana disse que a televisão poderia ser uma bênção, mas fizeram dela uma maldição. Nós não estamos nem mais na era da TV, mas a era da TV foi o tempo do irmão Brana, foi a era da televisão. Que ela surgiu nos anos 50, como rock and roll. E hoje nós estamos numa era muito mais avançada, a era de João é a era muito mais avançada. Então, seu tempo todinho, você passa todo o tempo vendo. Às vezes as pessoas passam o tempo todinho, que eu não assisto, vendo alguns vídeos disso, daquilo outro. Eu não. Tem que ser uma coisa que edifica. Senão você perde o seu tempo. Porque você sabe que você deve a Deus também dizimar e ofertar o seu tempo. Porque no celular hoje você tem a Bíblia, você tem todas as mensagens, o que a gente não tinha um tempo atrás. A gente andava procurando. Logo que nós começamos aqui, era muito raro as mensagens. A gente comprava elas. A gente até aprendeu a ler em espanhol, porque em espanhol tinha mais mensagem do que em português. Então hoje a gente pega e gasta o tempo, quando você pode adorar a Deus ali. Eu tenho esse tablet aqui para colocar as mensagens aqui. Eu quero alguma coisa, eu vou ali. Porque
Porque às vezes você tem uma arma na mão e você pode te destruir com ela. Tem gente que se mata com a própria arma, com a própria espingarda. Tem gente que cai em cima do próprio punhal sem querer e morre. Era para ser uma bênção, acabou sendo a morte. O 76, né? E se você diz certa coisa, você coloca interpretação nela, e você aplica a outro tempo, ou ela sendo aplicada para outro tempo, você também faz uma interpretação incorreta. Quando você está interpretando Apocalipse 10, 8 a 11 para João de 2000 anos atrás, você está enquadrado no 75 de Cristo é revelado sua própria palavra. E se você diz certa coisa, você coloca interpretação nela, e você a aplica a outro tempo, ou ela sendo aplicada para outro tempo. Você também faz uma interpretação incorreta. Se qualquer pessoa interpreta Jesus Cristo de um modo errado na Bíblia, dele mesmo não ser Deus, como faz os dualistas, não importa se o doutor Lee andou com o irmão Brana, mas se ele fez isso aqui, ele fez errado. Ou faz ser a segunda pessoa, ou um Deus tirado de três, isso contraria cada palavra em toda a Bíblia. Isso quebraria o primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim. Correto? Isso faria de toda a raça cristã um punhado de adoradores pagãos, adorando a três deuses diferentes. Vê que tipo de Bíblia você teria? Então isso faria de nós o que os judeus dizem que somos. Dizem, qual daqueles deuses é o seu Deus? Vê? Então você não pode, você não deve interpretar a Bíblia de alguma maneira errada. Pois Jesus, ele mesmo é a interpretação da Bíblia. Quando ele foi manifestado na era, que a parte do seu corpo foi manifestada, se é a era da mão, deve ser a mão. Não pode ser a era da cabeça. Se é a era da voz, bem, então não pode ser a era do pé, vê? E agora estamos na era do olho. E agora próximo é ele mesmo vendo, profético. Esses três deveres devem ser: não deve interpretar de uma maneira errada ou manejar mal isto, interpretar de um modo errado ou deslocar isto. Isso deve ser conservado exatamente da maneira que Deus disse que ela foi. Para o mundo, ela é um livro de mistério. As pessoas creem que ela é simplesmente um livro de mistérios. Certa vez eu estava falando com um homem muito famoso aqui na cidade, o qual tem uma grande reputação de cristandade, e ele disse: eu tentei ler o livro de Apocalipse certa noite, disse. João simplesmente comeu uma pimenta muito ardida e teve um pesadelo. Vê? Um livro de mistério. Porém, enquanto para o verdadeiro crente, isto é a revelação de Deus sendo revelado na era em que nós estamos vivendo. Você sabe que o irmão Brana chamou a atenção deste homem. Ele chamou. E, na verdade, foi o livro de mistério. Ainda é de mistério para o mundo. Mas para a esposa está tudo revelado, foi explicado. O que Brana não pôde explicar, João explicou. Como o diácono, o evangelista Filipe explicou para o eunuco. Como Jesus explicou as parábolas para os discípulos. Como Paulo explicou São João 6 para a igreja. Veja que a igreja não tinha entendimento ainda. Paulo veio e explicou. E Jesus já tinha explicado para os discípulos. E Paulo explica para a igreja. Para isso é o ministério de uma só pessoa, Deus trabalhando através do homem. Porque o povo que vai ficar só escutando as fitas é como os judeus que ficaram escutando a Moisés até que Jesus veio e eles mataram ele. Ele ressuscitou o terceiro dia, foi ao céu, ele continua ainda na sinagoga até hoje, escutando a Moisés. E o povo da mensagem está fazendo a mesma coisa. Que eles não viram o sétimo selo revelado, eles não viram o novo nome revelado. Não, então eles estão reunindo no mundo todo hoje, para poder ouvir o irmão Brana.
Estão eles entendendo? Não. Eles ainda continuam esperando o irmão Brana voltar para poder explicar. Então, eles até dizem uma coisa que é certa. Alguém tem que explicar. O que nós não entendemos, o irmão Brana volta e explica. Mas o irmão Brana disse, eu não estarei em outra geração. Deus terá um outro homem depois que eu partir. Já foi explicado, meu irmão. Laodiceia 38. O que são os trovões são as revelações contidas nos 7 selos. É isso que nós estamos comendo aqui. Essa coisa boa que nós estamos desfrutando nesse dia. Você aí, através da internet, desfrutando. O YouTube recheado dessas mensagens. Você pega as antigas, as novas. Que Deus te abençoe. Pai Celestial, te agradecemos pela sua palavra. Te agradecemos por esta hora. Abençoa teus filhos em toda parte. Dei tua bênção e tua graça para cada um. Nós pedimos a tua bênção, a tua graça, a tua direção, em nome do Senhor Jesus Cristo.